Olá magos e magas, eu sou o Dan e sejam bem-vindos a Nishounen. Hoje finalmente a gente vai seguir com os vídeos de Black Clover agora logo após o vazamento do capítulo 266 e vamos falar de uma grande revelação, a revelação de uma família misteriosa que surgiu em Black Clover agora. E toda essa família está ligada com o destino de Asta e também com a sua ligação demoníaca, e a gente vai falar sobre tudo isso aqui nesse vídeo de hoje. E eu já conto muito com o seu apoio para deixar o likezão, se eu gostei é super importante. Vamos tentar cumprir a meta de 7 mil likes nesse vídeo. Eu também conto muito com você para se inscrever no canal se ainda for novo por aqui. E agora sim, sem mais delongas, bora pro vídeo. Galera, então, como a gente sabe, as famílias acabam sendo os maiores mistérios de Black Clover. No início tínhamos a família de Asta e Yuno, agora temos a família do Asta e do Night. Sempre estamos tentando saber um pouco mais sobre o passado dos nossos heróis, e agora o último capítulo de Black Clover, que nos chamou muita atenção graças à transformação de Asta e o seu encontro com o seu demônio, que muita gente deixou passar o surgimento de uma família nobre e misteriosa em Black Clover, que obviamente é de grande importância para a história do mangá. Se ela foi citada pelo autor e depois disso foi vista por a gente, mostrando ainda mais cenas que foram desenhadas de forma misteriosa, isso tudo demonstra que futuramente ela vai ser de extrema importância para a história de Asta e para o desenrolar das linhas do futuro do garoto da antimagia. E tudo isso pode estar ligado diretamente a ele e diretamente a Night também. Desde a Hao eu já tinha comentado com vocês que essa família misteriosa teria uma grande importância para a história e eu disse que eu traria um outro vídeo sobre isso. Aqui está o vídeo de hoje. Então vamos voltar como tudo isso aconteceu para entendermos melhor o que o autor quis passar pra gente. Como a gente sabe, o Night, o novo membro que é um antigo membro dos Touros, que é o vice-capitão misterioso, bem, ele chegou ainda tendo sua vida envolta em grandes mistérios e começou a falar sobre como os Touros tinham que se fortalecer para salvar o Capitão Yami, principalmente o Asta, que seria treinado por ele. Night então explica um pouco mais sobre sua magia de sombras, que também tem uma espécie de propriedade espacial e basicamente permite que ele se teletransporte, assim como alguém que usa magia espacial, assim como o Finral, por exemplo, e desse modo ele levou o Asta para um local distante, completamente diferente, nunca visto antes no mangá de Black Clover. Acontece que o Night escolheu essa grande casa em específico, o que significa que ele tem alguma ligação com ela ou sabe de algo que ninguém mais sabe. E ele diz que seria um lugar perfeito para treinar, porque ninguém iria interromper eles ali, e ainda mais quando a gente viu como funciona esse treinamento, vimos que Night criou uma outra dimensão demoníaca a partir da sua magia de sombras dentro daquele local em específico. E se ele fosse usar o local para apenas se teletransportar, ele não precisaria exatamente daquela casa, a não ser que houvesse a necessidade de ser realmente aquela casa. E é então que a gente volta. Quando eles chegaram ali, todo mundo viu uma grande destruição, tanto a Asta quanto o Night, e o Asta tava achando tudo muito estranho, já o Night estava familiarizado com aquele local, e depois disso Asta pergunta pro Night que lugar era aquele, de quem era essa casa. Night então responde que ali vivia antes, no passado, uma família nobre. E então depois disso, a gente finalmente vê esse quadro. No quadro retrata uma família, um pai, uma mãe e aparentemente 2 filhos. Eles estavam todos ali, mas os filhos foram disfarçados pelo autor do mangá. Calma aí. O pai e a mãe dava pra ver perfeitamente quem eles eram, dava pra ver sua fisionomia, já os filhos não. Um deles estava um pouco oculto, já o outro deles já estava um pouco mais visível, mas ainda era muito difícil de saber exatamente quem seria ele no reino de Clover. Mesmo assim, por mais que na Hao não deu pra saber exatamente o que acontece pela baixa qualidade da imagem, no vazamento em específico, deu pra ver melhor e eu achei que parecia muito com o Night. Então eu pessoalmente acredito que seja sua família, mas vamos abordar outras teorias antes de falarmos especificamente delas. Vamos lá. Primeiramente, quando eu fiz o vídeo da Hao aqui no canal, muita gente perguntou se aquela poderia ser a família do Asta e se a criança poderia ser o garoto da antimagia. E olha, essa eu descartaria logo de cara, porque eu acho muito difícil ser o Asta nesse momento, afinal o Asta chegou na igreja ainda sendo um bebê. Ou seja, aquelas 2 pessoas que apareceram na foto junto com aquela família, eles já eram jovens. Isso tornava impossível que aquele seja o Asta ou tivesse alguma ligação com o Asta. Um outro ponto também é que me perguntaram, já que eu já havia falado que eu acreditava ser o Night, se o Asta poderia ser a criança que estava oculta ali, se ele poderia por acaso ser o irmão do Night. E então por isso o Night já sabia sobre a antimagia, já foi diretamente no Asta e também gosta tanto do garoto. E eu também acredito que não, pelo mesmo motivo que eu citei anteriormente. Os dois eram basicamente da mesma idade, era como se fossem gêmeos, então é bem difícil de ser o Asta. Então voltando, em meio a todas as possibilidades, quem poderia ser essas pessoas? Será que o Night realmente é a pessoa da foto? Bem, entre todas as teorias eu acho que a mais plausível seria de que a criança na foto na verdade fosse um parente do Night, talvez o seu irmão. Há muito tempo atrás, há um bom tempo atrás, eu já havia teorizado aqui no canal que o Night estaria lutando contra a Tríade com tanta força assim por ter perdido alguém importante pra ele, possivelmente a sua família. Ele não teria forças o suficiente pra proteger todo mundo e por este motivo todos acabaram perdendo a grande batalha contra a Tríade. Então o Night acabou perdendo a sua família nesse ponto e por este motivo ele desejou buscar vingança, por este motivo ele passou a se fortalecer, por este motivo ele buscou poder demoníaco. E talvez Night nem mesmo seja o nome daquela pessoa, porque possivelmente este garoto que a gente viu junto à família não seria o Night e sim o seu irmão. E o Night seria a pessoa oculta ali, simplesmente para nos esconder que ele teria um irmão gêmeo, simplesmente para nos esconder que possivelmente ele não seria o vice-capitão dos Touros. Porque se a gente voltar um pouco no mangá, a gente viu que o Night ele fazia parte do esquadrão do Julius Nova Cronos e estava ao lado do Capitão Yami
desde sempre. Não só isso, como a gente viu aqui naquele ponto, nessa imagem em específico, o Knight estava muito feliz sorrindo ao lado do Capitão Yami. Ele estava tão feliz quanto aquela pessoa na foto, e sim, ele se parecia muito com ela. Nesse momento eu acredito que eles são praticamente iguais, o que significa que aquela foto foi tirada pouco tempo antes, talvez alguns anos antes. E então, algum tempo depois daquilo, algum tempo depois do Knight, do verdadeiro Knight, ter feito parte do Esquadrão de Julius e depois disso ter se tornado um touro, que aconteceu o ataque à sua família, que ele acabou perdendo tudo. E talvez a sua família vivesse um pouco afastado do reino de Clover. Por esse motivo eles usaram o teletransporte e não foram juntos pra lá. E por esse motivo também ninguém sabia sobre esse ataque demoníaco. Afinal, o Knight passou do nada a odiar os demônios e também decidiu sozinho ir virar um espião no reino de Spades, atacando aquele reino e também querendo saber mais sobre a Tríade. E se por acaso tudo aquilo aconteceu graças à sua família ter sido vencida pela Tríade, ele ter perdido todo mundo ali naquele momento. Então aí surge duas possibilidades pro Knight ter sido deixado aquele garoto que o Capitão Yami antes conheceu. Vamos lá. A primeira possibilidade foi o fato do Knight ter perdido sua vida naquela época. Ele estaria na sua casa junto à sua família e então teria o ataque da Tríade. A Tríade teria atacado todos e obviamente ninguém teria chances de o vencer. Apenas um dos filhos conseguiu escapar e este era o irmão do Knight. Então após esse ataque, este garoto que não era um mago do reino de Clover, que possivelmente não vivia naquele reino e vivia afastado com a sua família, ele decidiu tomar o lugar do seu irmão, que antes fazia parte do Esquadrão dos Julius Novachronos e depois passou a fazer parte do Esquadrão do Yami. E como o Knight que a gente conhece mesmo vive dizendo, ele não gosta muito dos magos e ele odiava o Capitão Yami. Então não seria o mesmo Knight que foi convidado para ser o vice-capitão. O que voltou seria o seu irmão, e esse sim odiava o Capitão Yami e odiava a maioria dos magos também. Ele só estava ali para conseguir um pouco mais de poder e também para ter um certo auxílio e pontos para ir pro reino de Spades e começar a executar a sua vingança. Ele apenas estaria junto aos touros para conseguir conhecimento sobre o poder demoníaco que apenas ele teria presenciado, para descobrir como conseguir o poder demoníaco e também para conseguir uma forma de entrar no reino de Spades, pois o reino de Spades e o reino de Clover, todos os reinos ali na verdade, eles estavam em constante conflito, e se aquele garoto sozinho tentasse invadir aquele reino sem saber como fazer isso, ele possivelmente acabaria perdendo sua vida muito rapidamente. Então ele precisava da ajuda de Julius Novachronos para conseguir entrar naquele reino. Então tudo foi feito através do nome de Knight, que era o vice-capitão dos touros e tinha autorização para isso. Assim ele descobriu como entrar no reino de Spades e conseguir um poder demoníaco também. Seria por isso então que ninguém havia reconhecido a magia de Knight quando ele chegou com a magia demoníaca e quando ele chegou com a magia das sombras. As pessoas ali naquela sala disseram que aquela não era sua magia de verdade, e então voltamos para aquele ponto onde Knight dizia que aquela pessoa já não existe mais em uma das traduções do mangá. Ele estaria falando do seu irmão. A outra possibilidade foi que o Knight realmente sobreviveu e ele mudou de personalidade sozinho depois de presenciar tudo o que havia acontecido com a sua família. Ele pode não ter estado lá naquele momento, porque como a gente disse, aparentava ser um local afastado do reino de Clover, e então quando voltou, teria encontrado toda aquela destruição e teria encontrado a sua família já sem vida, ou talvez tendo sido levada pela Tríade. Knight então mudaria completamente seu modo de agir, mudaria completamente a sua personalidade, para tentar conseguir muito mais poder, para ir atrás de um poder demoníaco e fazer tudo sozinho. Por este motivo ele teria cortado completamente as relações com quem ele era no passado e passou a odiar tudo, inclusive o fato de ser vice-capitão dos touros e o seu capitão Yami. Isso explicaria a grande mudança da personalidade do Knight com certeza, e também explicaria o fato de que ninguém sabia nada sobre quem ele realmente era no passado. Pode ser que, como a gente tá dizendo, ele vivia fora do reino de Clover, bem distante de todo mundo, e talvez ele tenha sido a única pessoa da sua família a se tornar um cavaleiro mágico. Então ele seria o único a sempre estar no reino de Clover e por esse motivo a Tríade acabou não o pegando também. Desse jeito, Knight teria perdido a sua família, teria perdido seu irmão ou a sua irmã, que a gente não viu, e teria perdido a sua família também, os seus pais, e então ele estava buscando vingança. A Tríade teria tirado tudo dele e ele disse que iria se vingar, como já está começando a sua vingança agora. Ele disse que não perdoaria o que a Tríade fazia de jeito nenhum, e isso tudo seria por causa da sua família. Essa família nobre então seria a família de Knight, pelo menos é nisso que eu acredito, e essas são as duas possibilidades para que tudo isso possa acontecer em Black Clover, pelo menos é o que eu vejo no momento. Mas comenta aí embaixo quais foram as análises de vocês sobre este acontecimento em específico, sobre essa família misteriosa que surgiu em Black Clover e a ligação dela com o futuro do Asta. O treinamento do Asta só pôde ser feito naquela casa e possivelmente foi por causa da interferência demoníaca ali. E por hoje é isso, muito obrigado por terem assistido até aqui, eu espero muito de coração que todo mundo tenha curtido. Eu vejo vocês no próximo vídeo, até lá, um grande abraço e tchau!